Olá, turma! Dando continuidade às nossas aulas, nós iremos estudar hoje sobre ciências. Eu convido a vocês a pegar o livro de vocês na página 22, que tem como assunto solo. Mas eu pergunto a vocês, o que vem na mente de vocês quando vocês lêem essa palavra solo? Eu acredito que muitos iriam me responder que lembra natureza, plantação. Alguns ainda diriam solo é a parte onde pisamos. Mas, de fato, o que é o solo? O solo é a parte exterior da crosta terrestre, em contato direto com os demais elementos do meio ecológico. Os solos eles são formados por três fases: sólida, líquida e gasosa. A parte sólida são os minerais e a matéria orgânica. A parte líquida é a solução do solo e a parte gasosa é o ar. O solo ele sofre grandes modificações. A erosão. O que é erosão? Vocês já ouviram essa palavrinha, o que vem a ser? A erosão é quando o solo se modifica naturalmente pela ação do vento, da água e dos seres vivos. É uma forma assim de observar de forma concreta sobre a erosão, eu percebo através das rochas, quando a gente vê, né? Quando, não sei se vocês já foram a alguma praia ou alguma paisagem, algum terreno, que pode ver de forma melhor nessa erosão, que é através da força do vento, né? E das águas. A erosão ela também pode ocorrer pela água dos rios, capaz de carregar grande quantidade de terra das suas margens e dos mares, que fazem escavações, buracos e carregam pedaços de rochas e areia para outros lugares. Outro fato que nós iremos falar agora é sobre o desmatamento. O desmatamento que está presente, né? Presente a todo o tempo. É uma pena a gente falar porque é um assunto ruim, né? Que prejudica também a nossa saúde, por que não dizer isso, desmatamento, né? A gente que precisa da natureza, que a gente precisa, né? Tanto da fauna como a flora, e quando ocorre esse desmatamento, prejudica a todos nós. Quando o homem ele realiza o desmatamento de árvores, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso à ocorrência de enxurradas. Essas enxurradas são o quê? Fortes chuvas, pois as raízes das árvores ajudam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos fortes. Outra coisa que é bem presente pertinho de nós é as queimadas, né? Aqui próximo à nossa redondeza aqui da BAN, logo ali em Muribeca, tem grandes áreas que a gente vê que é provocada as queimadas, né? De forma muitas das vezes irregular, geralmente realizadas para promover a vegetação de um lugar, acabam matando os seres que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de água e nutrientes presentes, deixando o solo pobre e infértil. Quando se realiza uma queimada de forma errada, né, muitos seres vivos também acabam morrendo, porque a gente sabe, um exemplo, a minhoca, né? A minhoca, ela vive no solo, né? O solo, ele perde nutrientes quando isso acontece. Passando aqui, cuidados que a gente deve ter com o solo. E o primeiro dele é a drenagem, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a drenagem. Agora a gente vai ver que esses cuidados com o solo são coisas que está muito presente aqui na nossa região, aqui de Aquidauana, né? O que é a drenagem?
é um processo usado em solos encharcados para drenar o excesso de água por meio de valas ou aterros. Olhe, quando existe uma plantação, né, quando você vai fazer uma plantação, esse processo de drenagem é importante porque ele acaba retirando o excesso de água, né, quando se tem muita água. E meu avô, eu lembro que quando meu avô fazia grandes plantações, ele sempre se preocupava com o cuidado com o solo, que muitas das vezes a gente pensa só em fazer plantação para a gente lucrar e acaba, né, esquecendo a importância de cuidar do solo, porque a gente vai precisar dele outras vezes. A irrigação, que também é muito presente aqui na nossa região, né? Eu acredito que vocês já passaram por algum lugar ou viajando e vocês já viram essa imagem, né? Como está aí, né? A água, né? Simplesmente a água molhando as plantações. Terrenos muito secos, que não são capazes de reter água, precisam de serem irrigados. Para isso são construídos canais de irrigação, que levam a água dos rios, açudes ou poços até o solo. Isso é geralmente para terrenos que são muito secos. A aração, acredito que vocês também já viram, e alguns desenhos animados também passam, né, esse processo. Arar é tornar o solo mais fofo e arejado, permitindo uma melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes, facilitando o desenvolvimento das sementes e o crescimento dos vegetais. A gente também sempre vê, né? Muito aqui próximo a gente. A adubação. A adubação minha mãe faz, né? Nas plantinhas dela. É importante adubar, porque quando a gente aduba uma planta, a gente enriquece o solo com os nutrientes para torná-lo mais fértil. Quando o solo está fértil, é muito bom, porque é um solo bom para se plantar. Então, minha mãe, ela sempre gosta de fazer esse processo da adubação, colocando no solo, né, próximo às plantinhas, porque assim elas nascem, crescem também muito mais forte, muito mais saudável, né? E então, pessoal, eu quero agradecer pela atenção de todos e dizer que vocês vão responder a atividade da página 25, certo? 25 e 26, da primeira questão até a quinta. Qualquer dúvida, vocês perguntem. E beijinho, até a próxima. Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. Solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulim e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade.
A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água. Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O latossolo é granular e coloração avermelhada a vermelho escuro. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem o seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possuem baixa fertilidade. Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio.